Olá, meu nome é Vinícius. Eu vou falar hoje um pouco sobre o jogo da imitação. Bom, o jogo da imitação é um experimento proposto pelo matemático Alan Turing no ano de 1950, num trabalho intitulado Máquinas e Inteligência. Então, nesse artigo, Turing inicia já com uma pergunta bastante interessante. Será que as máquinas podem pensar? Bom, é lógico que a resposta pode ser dada em função do que entendemos por máquina e por pensar. A questão do pensamento por si só já é bastante complicada. O que significa exatamente pensar? Bom, eu posso ter certeza daquilo que eu penso, já que eu tenho acesso aos meus próprios estados mentais. Mas como que eu posso ter certeza, por exemplo, se uma outra pessoa pensa, já que eu não tenho acesso direto aos estados mentais da outra pessoa? Então, uma resposta que a gente poderia dar é que, pela observação do comportamento daquele meu colega, eu posso fazer uma determinada inferência de que ele pensa. Então, essa vai ser a ideia central que Turing vai usar ao propor o teste o jogo da imitação, que a gente conhece aí hoje também por teste de Turing, né? Então, como é que funciona esse jogo? O jogo envolve inicialmente 3 pessoas, um homem, uma mulher e um terceiro que vai ser o interrogador. O interrogador fica num quarto separado dos outros 2, né? Não tem ideia de quem são eles. E o objetivo do jogo é o interrogador determinar corretamente quem é homem e quem é mulher. Então, o interrogador tem que tomar essa decisão se baseando apenas em perguntas que ele pode fazer. E essas perguntas elas são respondidas apenas por meio de texto, né? Então, a gente pode imaginar que tem uma espécie de um chat, que ele faz perguntas e os interrogados respondem na forma de texto. Então, aqueles 2 que estão sendo interrogados, eles podem falar a verdade, pode mentir, ou dar uma resposta evasiva, para tentar iludir o interrogador. Imagine agora que a gente troque um dos interrogados por uma máquina. Então, será que é possível que um interrogador não consiga distinguir quem é a pessoa e quem é a máquina? Então, esse é o jogo da imitação proposto por Turing. Então, veja que aquela questão inicial que Turing apresenta, né, as máquinas podem pensar, é substituída pelo jogo da imitação. Então, o que ocorre quando uma máquina toma o lugar de um participante, né, de um interrogado no jogo da imitação? Será que o interrogador vai errar tantas vezes quanto ele erraria ao jogar com 2 humanos? Então, aquela questão inicial de se as máquinas podem pensar, como Turing identifica que ela tem vários problemas, principalmente no que se refere ao que é o pensamento, então Turing vai substituir essa questão pelo jogo da imitação. Então, o que a gente chama de teste de Turing, a gente pode considerar como um critério para decidir se uma máquina pensa. Então, se o comportamento de uma máquina for indistinguível daquele exibido por um ser humano, então não teríamos razão para não lhe atribuir pensamento, né, uma capacidade de pensar. Então, isso mostra algumas questões filosóficas que o Turing considerava. Primeiro, a gente pode perceber que, pelo jogo da imitação, a capacidade de pensar do ser humano não depende exclusivamente do seu substrato biológico, digamos assim. Não depende exclusivamente do cérebro, já que para Turing o pensamento humano poderia ser simulado por uma máquina. Bom, Turing vai enfrentar várias objeções, né, a esse argumento. O artigo dele, ele mesmo já tenta refutar algumas dessas considerações. Uma que me parece bastante interessante é o chamado argumento da consciência, que diz o seguinte: uma máquina só poderia ser comparada ao ser humano, né, ou só poderá ser comparada ao ser humano quando ela agir no mundo
influenciada por pensamentos e emoções que ela sente. Então, por exemplo, a gente poderia construir uma máquina que toca uma determinada música, mas essa máquina não compõe uma música em função de um sentimento que ela tem. É como se faltasse uma certa intencionalidade para a máquina que o ser humano teria. Então, a respeito disso, Turing vai dizer o seguinte: isso basicamente nos remete ao problema inicial, né? Como que a gente sabe que uma pessoa está triste, por exemplo? Então, só poderíamos ter consciência imediata da tristeza de uma pessoa sendo essa própria pessoa e sentindo por si mesma a tristeza que ela sente. Então, levando essa ideia ao extremo, a única maneira de termos certeza de que uma máquina pensa seria, então, ser a própria máquina e se perceber pensando. Então, como isso não é possível, né? Como a gente não pode assumir no ser a própria máquina, né? Então, em última análise, a gente nunca vai ter realmente certeza de que a máquina está pensando ou não. Isso vale para outras pessoas também. A gente poderia ter certeza de que uma máquina está pensando ou tendo algum sentimento se a gente fosse essa própria máquina ou se a gente fosse a própria pessoa. Então, para Turing, esse argumento da intencionalidade não refuta o jogo da imitação. Bom, uma grande objeção ao teste de Turing vai aparecer em 1980, num artigo chamado Mente, Cérebro e Programa, do filósofo John Searle. E essa objeção é conhecida como o argumento do quarto chinês. Então, esse argumento diz o seguinte: primeiro, os programas de computador são puramente sintáticos, ou seja, eles trabalham simplesmente com manipulação de símbolos. Segundo, a mente humana, por outro lado, possui um conteúdo semântico. O que seria isso? Possui significado, né? Ou consegue atribuir significados. Terceiro, a sintaxe por si só não é suficiente para simular a mente humana. Então, resumindo o argumento, como o cérebro humano ele possui uma parte semântica e os programas de computador só conseguem operar no nível sintático, então a gente conclui que os programas de computador não são suficientes para simular a mente humana. Então, John Searle vai ilustrar esse seu argumento por meio do experimento chamado quarto chinês. Então, funciona assim: uma pessoa que conhece a língua portuguesa, por exemplo, mas que não conhece o chinês, ela está isolada em um quarto. Então, essa pessoa que está dentro do quarto, ela recebe inputs em chinês, né? Perguntas em chinês. E a pessoa dentro do quarto, ela está munida de instruções em português que ela pode consultar para construir uma resposta, né? Então, instruções seria pegue tais símbolos, faça isso, faça aquilo e assim por diante. E depois de formular uma resposta com base nessas instruções, a pessoa de dentro do quarto fornece uma resposta como output. Então percebe o seguinte: para alguém que esteja fora do quarto, o sistema recebe perguntas em chinês e responde em chinês. Portanto, ela simula completamente o comportamento de um falante de chinês. Sendo assim, esse sistema passaria no teste de Turing. Mas veja só, a gente sabe que dentro da sala não há nenhum conhecimento sobre chinês, né? A pessoa que está lá dentro não sabe chinês, o conjunto de regras em si mesmo também não, né? Então, ou seja, não houve nenhuma compreensão do chinês de fato, né? Só houve uma estrita manipulação de símbolos. Então poderia comparar a pessoa que está ali dentro com o computador, né? Que funciona de forma semelhante. Então, embora ele passasse no teste de Turing, ele não teria de fato uma compreensão daquilo que ele estaria fazendo. Então é daí que vem uma possível refutação do teste de Turing, que basicamente diz que manipulação sintática não confere significado por si só.
Bom, então o argumento do quarto chinês é uma crítica bastante contundente ao teste de Turing, né? A gente poderia dizer que passar no teste de Turing é uma condição necessária, mas não suficiente para atribuir estados mentais, né, o pensamento às máquinas, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma máquina não passa no teste de Turing, a mente não tem motivos para lhe atribuir pensamento. Agora, mesmo que ela passe no teste de Turing, isso daí a gente não pode concluir diretamente que ela pense. Mas isso seria uma forma aí de juntar essas duas ideias, né? A ideia do teste de Turing e a ideia do argumento do quarto chinês. Então, só para finalizar, falei um pouco sobre o jogo da imitação, que foi proposto por Turing em 1950, e falei também sobre o argumento do quarto chinês, que foi proposto por John Searle em 1980. Então, são duas ideias iniciais que nos lançam na tentativa de entender um pouco o que é, afinal, a consciência, né? Ou o que é a inteligência, o que é a mente e todas essas questões ligadas a isso. E, atualmente, essas questões fazem parte de uma vasta área de pesquisa, né? Que envolve computação, matemática, filosofia e neurociência, por exemplo. Hoje eu vou deixar como indicação um livro do Andrew Hodges, chamado Turing, um filósofo da natureza. É um livro bem pequeno, bem rápido de ler. Fala bastante sobre essas ideias mais filosóficas de Turing, né? Sobre a questão das máquinas e de pensamento. E você vai encontrar lá o jogo da imitação. E vai encontrar também várias objeções que Turing tenta responder. Eu vou indicar também um vídeo do professor João Teixeira, no qual ele explica um pouco ele fala um pouco sobre a filosofia da mente, né? E é bem interessante, né? Porque a filosofia da mente é uma área da filosofia justamente preocupada em tentar entender o que é a mente, o que é a consciência, e como essas coisas se relacionam com o cérebro, né? Então é bem interessante. E por último, se você não conhece ainda, acho que é interessante também assistir o filme chamado Blade Runner. Esse filme ele traz um pouco a ideia da indistinguibilidade, né, entre humanos e possíveis androides. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Você pode dar uma passada depois lá no site, numeroimaginário.wordpress.com. Lá eu vou colocar os links para todos esses vídeos e os livros que eu citei aqui. E só lembrando que agora eu vou fazer os podcasts quinzenais. Então, semanas alternadas eu vou colocar um podcast. E entre um podcast e outro eu vou também colocar alguma coisa lá no site. Obrigado e até mais.